A primeira carta de Pedro. Quando ele se tornou um seguidor de Cristo, seu nome era Simão, e ele fazia parte do círculo íntimo dos 12 discípulos. No dia em que ele fez a confissão de que Jesus era o Messias, Jesus mudou seu nome para Kéfas, palavra aramaica para pedra, que foi traduzida mais tarde para o grego, Petrus ou Pedro. Jesus prometeu que ele se tornaria um líder entre os apóstolos e iria guiar a comunidade messiânica em Jerusalém nos seus primeiros anos. E é isso que acontece. Lembre-se dos primeiros capítulos no livro de Atos. Mas em determinado momento, Pedro foi chamado a levar as boas novas de Jesus para fora dos limites de Israel. E essa carta foi escrita décadas depois dessa missão, no grande mundo romano. Descobrimos na conclusão da carta que Pedro está em Roma, chamada por ele de Babilônia, e que apesar de ele ter sido quem encomendou a carta, ela foi elaborada por um homem chamado Silvano, que era companheiro de Pedro. Essa era uma carta circulante, enviada para várias comunidades cristãs na província romana da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Pedro percebeu que esses cristãos, na maioria gentios, estavam sendo perseguidos. Eles estavam enfrentando hostilidade e assédio da parte dos seus vizinhos gregos e romanos. E Pedro escreve para encorajá-los em meio a seu sofrimento, o que ajuda a explicar a estrutura e os temas principais da carta. Ela abre com uma saudação e um poema de louvor a Deus, que apresenta os temas-chave que serão explorados no corpo principal da carta. Ele primeiro afirma a nova identidade familiar desses cristãos perseguidos, que vai ajudá-los a ver seu sofrimento como uma forma de testemunhar Jesus. E isso os leva a ajustar o foco na esperança futura do retorno de Cristo. Vamos nos aproximar e ver como todas essas peças se encaixam. Pedro começa saudando essas igrejas como eleitos de Deus, peregrinos dispersos pelo mundo. Ele deixa claro ao longo da carta que está escrevendo aos cristãos gentios, mas aqui ele se refere a eles com frases do Antigo Testamento, que descrevem como Deus escolheu o povo de Israel, a família de Abraão, que estava vivendo no exílio como peregrinos. Essa é uma estratégia usada por Pedro durante toda a carta. Ele quer que esses cristãos gentios que estão sofrendo vejam que agora, através de Jesus, eles também pertencem à família de Abraão. Eles foram exilados e são peregrinos, exatamente como eles, incompreendidos, maltratados e à procura do seu verdadeiro lar na terra prometida. Pedro aprofunda essa ideia no poema de abertura. Ele louva a Deus por ter restaurado seu povo para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus, no poder do Espírito. Deus convida todas as pessoas para uma nova família centrada em Cristo. Uma família que recebeu a nova identidade de filhos amados de Deus e que tem uma nova esperança em um mundo que será restaurado pelo amor de Deus, no dia em que Jesus retornar como Rei. E para aqueles que se firmam nessa esperança, o sofrimento e a perseguição, na verdade, são presentes, porque eles queimam quaisquer distrações ou falsas esperanças, como um fogo purificador, e eles nos lembram do nosso verdadeiro lar e da nossa verdadeira esperança. Paradoxalmente, as dificuldades da vida aprofundam a nossa fé e a tornam mais genuína. A partir daqui, Pedro avança para o corpo da carta, onde ele explora todas as ideias com mais profundidade. Primeiro, ele desenvolve o tema da nova identidade familiar do povo de Deus. Ele pega imagens ainda mais memoráveis do Antigo Testamento sobre a família de Israel e as aplica a esses cristãos gentios. Como os israelitas que deixaram o Egito, eles também devem apertar os cintos e abandonar sua antiga maneira de viver em direção a um novo futuro. Agora, eles são o povo santo de Deus viajando pelo deserto. Eles são o povo do novo êxodo redimido pelo sangue de Jesus, que é o cordeiro final da Páscoa. Eles são o povo da nova aliança, que tem a palavra de Deus guardada no íntimo do seu ser, restaurando seus corações e renovando suas mentes. Eles são um novo templo, edificado no próprio Cristo, e são um novo reino de sacerdotes, que servem a Deus como seus representantes nas nações. E aplicando todas essas imagens maravilhosas a esses cristãos gentios perseguidos, Pedro está contextualizando seu sofrimento em uma nova história, o que nos leva à próxima sessão. A perseguição desses cristãos pode, na verdade, ajudar a trazer clareza à sua missão no mundo de serem testemunhas da misericórdia de Deus entre as nações. Primeiro, Pedro os encoraja a se submeter ao governo romano,
mesmo que seja um governo opressor. Sim, ele sabe. Sua perseguição e seus sofrimentos são injustos, mas resistir com violência não resolve nada. Sem mencionar que isso trai os ensinos de Jesus sobre amar seus inimigos ao invés de matá-los. Depois, Pedro realça especificamente a situação difícil que os escravos e as esposas cristãs enfrentavam quando viviam em lares romanos nos quais os patriarcas não seguiam a Jesus. O grande problema é que era esperado que todas as pessoas da casa se submetessem e adorassem aos deuses dos patriarcas. E Pedro está ciente que se aliar a Jesus vai gerar suspeitas. Ele diz que é verdade. Todos os cristãos, inclusive as esposas e os escravos romanos, foram completamente libertos por Jesus. Mas eles não devem usar essa liberdade se rebelando, mas resistindo ao mal, como Jesus fez, mostrando amor e generosidade aos seus inimigos. E nos lares onde o marido também é cristão, a história é diferente. Eles devem tratar suas esposas de uma forma completamente diferente dos seus vizinhos romanos, considerando elas iguais diante de Deus e dignas de honra e de respeito. Pedro tem esperança de que esse convite ao amor e ao reino invertido de Jesus dê poder às suas palavras quando eles forem testemunhas da misericórdia de Deus e mostre às pessoas a verdade sobre o caminho de Cristo. Mas Pedro também é realista. Ele sabe que os cristãos vão continuar sendo perseguidos, e ele os lembra da justiça futura. Ele lembra como o próprio Jesus foi perseguido injustamente e assassinado por poderes humanos corruptos, quando na verdade estava morrendo pelos pecados da humanidade. No fim das contas, ele foi vingado e recebeu uma nova vida pelo Espírito, e agora é exaltado como rei sobre todos os poderes humanos e espirituais. Depois, Pedro mostra como o batismo aponta para essa justiça aos seguidores de Jesus. Como Noé, eles foram salvos através das águas, não como um ritual mágico, mas como um símbolo sagrado que encena essa mudança de coração, esse desejo de se unir a Jesus em sua morte e ressurreição. E agora, mesmo que eles sejam mortos por seguir a Jesus, sua esperança está na justiça futura e na exaltação ao lado do seu rei. O que leva Pedro ao último movimento da carta, onde ele relembra as palavras de Jesus de que seus discípulos devem considerar uma honra e uma alegria o fato de serem perseguidos como ele. E ele chama os líderes da igreja a prestarem atenção nesses cristãos em sofrimento e demonstrarem o mesmo tipo de liderança serva que Jesus mostrou a seus seguidores. E finalmente, Pedro lembra esses cristãos de quem é o verdadeiro inimigo que eles estão enfrentando. Essa hostilidade não é simplesmente cultural ou política. Há forças espirituais obscuras trabalhando para inspirar ódio e violência, e eles devem resistir a esse mal, permanecendo fiéis a Jesus e a seus ensinos, enquanto esperam pelo seu retorno e sua vitória final sobre a maldade. Pedro termina com uma oração por força divina e envia uma saudação para a igreja de Roma, que ele chama de Babilônia. E isso é bem legal. Pedro está adotando aqui a tradição dos profetas do Antigo Testamento, que usam o nome da Babilônia como um arquétipo para toda e qualquer nação corrupta. E, portanto, Roma se torna a nova Babilônia, e seu império é o lugar onde o povo de Deus está exilado do seu verdadeiro lar na nova criação. A primeira carta de Pedro é um lembrete poderoso da esperança cristã em meio ao sofrimento. O povo de Deus tem sido uma minoria mal compreendida desde o começo, e eles devem mesmo esperar essa hostilidade, porque escolheram viver sob o governo de um rei diferente, Jesus. Contudo, a perseguição pode se tornar um estranho presente para a igreja, porque ela oferece uma chance de mostrar aos outros o surpreendente amor e a generosidade de Cristo, que está permeado pela esperança no seu retorno. E é isso que trata 1 Pedro.